A origem da região que corresponde atualmente a Nova Olinda. Inicialmente chamada de Tapera, essa era a área que foi formalmente reconhecida em 1717, quando o capitão Mor Manuel da Fonseca Jaime concedeu terras a 5 pessoas. Esses beneficiados, entre eles figuras militares como capitães, como os coronéis e alferes, receberam 3 léguas de terra. Mas como a condição de cada um, como a condição ali de cada um tivesse ali o direito, de organizar ali pelo menos meia largura, dessas terras, ou seja, eles conseguiam ali delimitar esse território por marcos geográficos específicos. Essa concessão reflete um processo de ocupação e organização territorial na época. Então, aqui a gente vai conversar agora um pouco sobre a história de Nova Olinda e entender que a origem desse município está ali na região de Nova Olinda, chamada Tapera inicialmente, que foi formalmente ocupada em 1717, com a concessão de terras a 5 pessoas sobre condições de limites geográficos específicos. Eu sou o professor Daniel René e esse é o canal onde você vai saber mais sobre a história de Nova Olinda, no Ceará. O ato formal de concessão de terras realizados pelo capitão Mor Manuel da Fonseca Jaime, ele atribuiu 3 léguas de terra a 5 pessoas. Então, cada uma com um cargo militar distinto, e os beneficiados foram, primeiro, Simão Rodrigues Ferreira, que era capitão Mor, um cargo de autoridade máxima, responsável por liderar a região. O segundo aqui seria o Francisco Ferreira Pedrosa, ele era ajudante, Então, como ajudante, ele era o assistente do comandante, ajudando em tarefas militares. O terceiro era Agostinho Duarte Pinheiro, que era um capitão, uma posição de liderança dentro do exército. Aqui temos o quarto, que era Gaspar Pinto, que era coronel, então uma alta patente militar com a responsabilidade de comando ali sobre os regimentos ou tropas. E por fim, Antônio Pita, que era alferes, O alferes é uma patente mais baixa e mais ainda de grande importância. Você vai lembrar de Tiradentes, que também tinha essa patente de alferes. Então, essa concessão de terras reflete um processo de organização territorial no qual figuras militares, por sua importância estratégica, receberam terras para a colonização ou controle da região. Houve uma disputa jurídica envolvendo uma das concessões de terras feitas em 1717 e mais especificamente relacionada à data do Cariú, a extensão de terra légua chamada Cariú. Uma extensão de terras em que Antônio Pita, um dos beneficiados pela concessão, estava envolvido. Em 1744 surgiu uma disputa jurídica sobre a propriedade dessas terras, na qual Domingos João de Carvalho obteve, por meio de uma sentença judicial, o direito sobre 2 das 3 léguas de terra inicialmente concedidas a Antônio Pita e sua esposa Maria Escolástica de Andrade. A disputa ela foi resolvida por uma decisão judicial que alterou ali, a posse da terra, refletindo um processo de reconfiguração das propriedades na época. Esse tipo de disputa por terras era comum durante o período colonial, quando as concessões de terras muitas vezes resultavam em conflitos e litígios entre os envolvidos. Então, a disputa judicial de 1744 sobre a data do Cariú entre Antônio Pita e Domingos João de Carvalho ilustra aqui os conflitos por terras que eram comuns ali no período colonial. A expressão tapera de água saída do mato se refere a uma cabana simples e rudimentar, possivelmente sem paredes laterais, construídas ali para servir como abrigo temporário. Esse tipo de construção, pessoal, era conhecida como tapera. Era comum em áreas de difícil acesso ou em regiões de passagem. O abrigo ele tinha uma função prática, era sendo utilizado ali principalmente por combeiros, que eram pessoas responsáveis pelo transporte de mercadorias em longas distâncias. Geralmente, essas pessoas faziam esse percurso a pé ou com a ajuda de animais de carga. Essas taperas elas funcionavam como pontos de descanso e proteção temporária durante toda a jornada, proporcionando ali abrigo aos viajantes que cruzavam a região. A designação também água saída do mato, ela pode indicar aqui uma localização geográfica relacionada a uma fonte de água ou um caminho aberto na mata,
o que reforça também essa ideia de um ponto de descanso no meio de um ambiente natural e desafiador. Portanto, a expressão aqui, tapera de água saída do mato, que é uma expressão que era usada para aquela região de Nova Olinda, descreve uma cabana rústica, né, e funcional, usada como abrigo temporário ali para os combeiros, né, durante as suas longas viagens. A data de terra do rio Cariús é um local histórico de grande importância, pois foi onde a tapera mencionada, né, ela foi erguida. Originalmente, pessoal, essa área fazia parte das terras indígenas do povo Cariú, ou Cariri, uma das tribos que habitavam a região antes da chegada dos colonizadores portugueses. O povo Cariú, Cariri, tinha uma presença significativa ali na região, que era marcada pela proximidade do rio Cariús, um elemento natural essencial, né, para a vida e cultura da comunidade indígena. A terra e o rio, por sua vez, desempenhavam um papel importante na organização social e econômica do povo Cariú-Cariri. Com o tempo, a região sofreu transformações devido ao contato com os colonizadores que invadiram e reconfiguraram o território. A data de terra do rio Cariús representa um marco nesse processo de mudança, simbolizando também a transição entre o domínio indígena e aqui, pessoal, a ocupação dos colonos, sendo, portanto, um ponto de encontro entre essas culturas indígenas e colonial. Então, a data de terra do rio Cariús, originalmente terra indígena do povo Cariú-Cariri, é um local histórico que simboliza ali o contato entre os indígenas e os colonizadores, também marcado pela presença do rio Cariús. Processo histórico de transformação da data de terra do rio Cariús, que inicialmente era uma unidade territorial pertencente ao povo Cariú-Cariri, com a chegada dos colonizadores portugueses e outros grupos, essa área foi progressivamente ocupada e transformada por práticas de colonização. Então você tem aqui a substituição da presença indígena original por novas configurações de posse de terra que reflete um padrão típico da colonização, no qual as populações indígenas eram deslocadas e as terras eram utilizadas para atividades econômicas como a agricultura e a pecuária. Inicialmente a região abrigava um rancho de combeiros, uma construção simples usada como ponto de descanso, como eu já discuti aqui com vocês, que era chamada de taperas. Contudo, com o tempo e a exploração das terras, a área ela foi se transformando em uma fazenda, especialmente devido à boa qualidade dos pastos, que favoreceu a criação de gado. Além disso, pessoal, a abundância de recursos naturais, como a terra fértil para a agricultura, contribuiu para o crescimento ali da localidade. Então, essa transformação de um simples abrigo em uma fazenda é um reflexo da adaptação do espaço às novas necessidades econômicas, com ênfase na pecuária e na agricultura. A gente está aqui quase na metade da história de Nova Olinda, mas eu preciso aqui te apresentar o meu material, tendo uma apostila com história e geografia do município. O que é que eu te ofereço? Uma apostila formato PDF com 88 páginas, com conteúdo mais 68 questões gabaritadas e comentadas. Eu também tenho um grupo exclusivo no WhatsApp para atualizações e dicas sobre o conteúdo. Esse grupo é fechado e lá eu coloco, além dessas aulas que eu ofereço aqui como bônus para os meus alunos, também no futuro próximo da prova vai ter uma revisão exclusiva para os meus alunos que adquiriram a minha apostila, tá? É um valor acessível para você de R$25. Então não perca essa chance, essa oportunidade de estudar com um material de qualidade e também de um professor que vai te orientar e vai organizar esse conteúdo da melhor forma. A gente já trabalha com muitos concursos, então já tem uma experiência para saber aquilo que a banca ela vai cobrar de você. Então não perca tempo, link na descrição para você adquirir essa apostila. Fale conosco que você vai adquirir essa apostila e vai ter também um acompanhamento e no futuro uma revisão para você sair bem gabaritar as questões sobre Nova Olinda, no Ceará. Agora a gente vai falar sobre a povoação, o início do povoamento, tá? Então, a evolução do local onde a tapera foi erguida, que passou a ser transformado em uma propriedade maior, refletiu, né, as mudanças sociais e econômicas da região. Inicialmente, a tapera funcionava como um simples abrigo, mas com o tempo, novos edifícios começaram a ser construídos, marcando o desenvolvimento da localidade. Um dos principais edifícios foi a Casa Grande, que se tornou a residência do proprietário das terras,
E a construção da Casa Grande é característica das grandes propriedades rurais da época colonial, funcionando ali como um símbolo de poder e da riqueza do proprietário, que passava a dominar a terra e a região ao redor. Além disso, uma capela foi erguida no local, refletindo a presença da religiosidade, o desejo de organizar a vida espiritual da comunidade. A capela aqui indicava, né, a intenção de estabelecer uma vida religiosa estruturada, centralizando as atividades e os rituais religiosos aqui da região. Juntamente com a capela, na época, isso acontecia em vários municípios, ao início dos municípios, juntamente com a capela você tinha um cemitério, que foi também estabelecido ali, né, sendo fundamental para os rituais fúnebres e a organização social do povoado. O cemitério simboliza a organização da comunidade local, né, como espaço dedicado ao descanso final dos habitantes e à preservação de suas tradições. Portanto, no local da Tapera, a construção de uma grande casa, né, a Casa Grande, uma capela e um cemitério refletiu o crescimento da propriedade e a organização social e religiosa do povoado. O processo de urbanização gradual da área em torno da antiga Tapera que se transformou no povoado de Tapera. À medida que novos edifícios foram erguidos ali, né, como a Casa Grande, a capela e o cemitério, as primeiras casas dos moradores começaram a surgir, e aí sinalizando o início do estabelecimento de uma comunidade. Esse processo de crescimento e organização ele foi crucial para a transição ali de um simples abrigo temporário para uma localidade estruturada. E esse é um tipo de transformação que era típico, né, formação de comunidades rurais durante o período colonial e pós-colonial, onde a exploração de terras férteis, né, e a proximidade com rotas comerciais, eles desempenhavam papéis essenciais no estabelecimento de núcleos populacionais. Então, a região inicialmente foi ocupada de forma esparsa, né, começou a se consolidar com um povoamento, ou era conhecido ali como povoado de Tapera, um centro de organização social e econômica, e aí você tem as atividades agrícolas e o comércio local que ajudaram a afirmar a presença humana e a ocupação do território. A história de Tapera, de água saída do mato, é envolta também em mistério, tá? E com poucos registros históricos documentando ali a sua origem, porém temos ali uma lenda, né, que se conecta ao nascimento de Nova Olinda e ajuda a esclarecer a formação do nome, da identidade local. Essa lenda ela foi registrada no cordel do poeta Geraldo Lacerda Maranhão, em 1992. Durante o ano de restauração de Nova Olinda, foi essa lenda que começou a trazer nesse cordel uma origem, né, lendária, né? Não só revela a origem do nome da localidade, como também liga a cidade ao seu passado indígena e a memória histórica do lugar. O poeta, em seus versos, ele narra, né, como foi dado à região. Ele diz assim: água saída do mato foi como foi batizado. Este lugar onde hoje de Nova Olinda é chamado. Aqui por onde passavam os índios que viajavam, assim me foi informado. Perdão aí pela minha narrativa cordelista, apesar que eu sou neto de um... Minha avó vendia cordéis, né? Essa história eu sempre conto. Minha avó vendia cordéis e meu avô era repentista, mas eu sou professor, então eu não sei como eu era que ficaria aqui no cordel aqui, tá? Mas os versos, eles indicam aqui que o nome Água Saída do Mato está fortemente relacionado às características naturais do local, possivelmente a presença, né, de fontes de água ou um ponto de passagem utilizado ali por indígenas viajantes, né, que percorriam a região. E a menção aos indígenas sugere que a área foi, antes da chegada dos colonizadores, uma rota significativa, tá bom? A lenda é um elo fundamental para a identidade de Nova Olinda, pois conecta a tradição oral à memória coletiva dos habitantes. A história também resgata o significado do nome e ajuda a entender o processo histórico de ocupação da região, tornando-se uma peça-chave na compreensão do desenvolvimento do município. A lenda de Nova Olinda está imersa em mistério e imaginação, né, contando a fascinante história sobre a origem do nome e a transformação do povoado ao longo do tempo. A tradição narra que um frade capuchinho, né, vindo de Olinda, Pernambuco, ele passa pela região de Tapera a caminho do sertão do Inhamum, né? Ao pedir hospedagem ali na Casa Grande, o frade ele foi recusado pelos moradores. E aí, decidindo a não ficar sem abrigo, ele se acomodou sobre um pé de um tamboriú,
uma árvore localizada entre a capela e o cemitério do povoado. Durante o dia, os moradores, reconhecendo ali a presença do frade, né, pediram-lhe que celebrasse uma missa na capela e desse um nome ao novo povoado, já que Tapera era considerado um nome inapropriado. O frade ele atendeu ao pedido, rezou a missa e no final anunciou que de hoje em diante o nome desse povoado será Nova Olinda, para que fique marcada a minha passagem. No entanto, antes de partir, o frade proferiu uma maldição. Ele disse o seguinte: mas a Tapera foi e a Tapera há de ser até que se acabe sua quinta geração. A partir desse momento, né, o povoado passou a se chamar Nova Olinda, mas a lenda da maldição, né, dizendo que o progresso da vila seria interrompido até a quinta geração, continuou a ser passada de geração em geração. Em 1932, a fazenda Tapera, incluindo a Casa Grande, foi comprada por Manuel Ferreira de Lima, conhecido como Neco Trajano, um tropeiro, né, de rapadura oriundo da Chapada do Ariripe, em Santana do Cariri. E aí a transação ocorreu por 2.000 contos de réis, sendo metade paga imediatamente e a outra metade um ano depois. E aí o pagamento foi formalizado com um simples fio de bigode, né, como era conhecido naquela época, um acordo com relatos de seus filhos, né, o João Ferreira Lima. O documento de venda só foi registrado no cartório na comarca de Assaré, marcando uma das primeiras documentações formais da história da Casa Grande de Nova Olinda. A lenda, combinada com os registros históricos, elas oferecem uma narrativa de transição e resiliência, onde o nome e a identidade Nova Olinda são moldados tanto pelos elementos, né, os elementos espirituais, quanto por acontecimentos ali tangíveis. Bem, pessoal, essa aqui é uma breve história do município de Nova Olinda, no Ceará. Fico feliz de você ter ficado até aqui, ter acompanhado todos esses elementos. Eu peço para que você possa agora, nesse momento, verificar se você segue esse canal, deixar aquele like, deixar aí nos comentários suas observações, tá? Se você quiser adquirir o nosso material, link na descrição, valor de R$25, você tem uma apostila completa com história e geografia, os dados atualizados, os dados que você precisa saber sobre geografia já atualizados para que você possa sair bem ali no concurso de Nova Olinda, tá, pessoal? Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, me ajude aí para que o canal possa crescer e até mais, com mais conhecimentos locais sobre os municípios com o professor Renê.